Muito bem, queridos. Está conosco mais uma vez, nessa noite, o pastor Zé Roberto, que é um amigo, um colega aqui da cidade, e algumas vezes ele tem já nos suprido aí, nos abençoado com a sua presença. E hoje, como eu disse mais cedo, na incerteza se eu teria condição de pregar, eu deixei ele de sobreaviso, e embora tenha melhorado, mas eu vou dar o privilégio a ele de estar ministrando a palavra de Deus nessa noite. Para isso eu quero convidá-lo, para que ele venha, tome aqui a posição no púlpito e possa estar sendo um instrumento de Deus para nós nessa noite, como já tem sido. Paz, querido. Senhor, queremos colocar a vida do teu filho, o pastor José Roberto, nas tuas mãos. Muitas e muitas vezes o Senhor já usou de diversas maneiras. Hoje, mais uma vez, usa-o agora na ministração da palavra, que ele seja um instrumento nas tuas mãos, para trazer, ó Deus, aquela palavra que o meu e o coração dos meus irmãos precisam ouvir nessa noite. Não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor tem e quer falar conosco nessa noite. Usa-o, Senhor. Nós o abençoamos e clamamos por ele em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Cumprimento a igreja mais uma vez. Uma boa noite. A paz do Senhor. E para mim é um motivo de gratidão poder estar junto com os irmãos mais uma vez. Sabendo que ontem, quando o pastor Josias me comunicou, eu estive orando por ele, para que Deus o abençoasse, né? E como ele disse que já melhorou, eu não faria questão nenhuma em ouvir, né? É gostoso, é melhor ouvir. A gente aprende mais. E a gente desfruta melhor, né? Mas como o Senhor, Ele sabe como fazer e tudo o que Ele tem por fazer, eu agradeço a esta igreja, como sempre digo, quando aqui venho. Eu agradeço a cada irmão por tudo que tem feito, pelas orações, pela minha vida, pela vida da minha esposa, pelos milagres que Deus tem feito nas nossas vidas. E é maravilhoso estarmos aqui esta noite. A palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Todos nós precisamos, muitas vezes, na nossa caminhada, termos um encontro com Jesus. Nós vimos aqui a abertura do culto à noite, quando o pastor Josias louvou a Deus com o hino da harpa, né? Como é gostoso estarmos perto de Deus. E nós aprendemos a cada dia, quando nós nos aproximamos de Deus, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda vai fazer. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, a seguir, a história de um homem. A Bíblia não diz o aí, né, mas fala de uma dificuldade deste homem. Quando Jesus diz que depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu,
estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Senhor, nesta noite, através da tua palavra, como Senhor do céu, e através do teu Espírito que venha sobre as nossas vidas, que o Senhor nos abra a porta da tua palavra, e que nos dirija, Senhor, para um caminho, com uma condução para que possa levar aos teus filhos, Senhor, a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Sabemos, Pai, que somos teu servo, e estamos na dispensação do teu Espírito, e queremos da tua graça, o poder da tua bondade, para todo sempre. Amém. Amados, quando eu comecei a olhar por esta passagem, e muitas vezes já ouvimos alguém pregar, falar de Jesus, falar desta caminhada de Jesus. Deus abençoe. Quando Jesus, ele cura este cego. Qual era o nome do cego? Bartimeu. E a Bíblia diz que Bartimeu, ele estava à beira do caminho. E ele ouve falar de Jesus. Que Jesus ia passar por aquele caminho. Mas o interessante, irmãos, não é falar somente do que Jesus fez para que Bartimeu tivesse visão. O interessante é olharmos para as nossas vidas diante de uma caminhada em que nós estamos em busca de uma Canaã. Nós queremos chegar numa Canaã. E nós precisamos chegar nesta Canaã. E quando nós vamos olhar o princípio do capítulo 10, a Bíblia diz que Jesus vai para o território da Judéia, da além do Jordão. E ele começa a ser indagado sobre as leis de Moisés. E ele, questionado sobre as leis de Moisés, ele pergunta aos fariseus: o que dizem as leis? Mais adiante, é levado diante de Jesus as crianças. E quando eles são levados diante de Jesus, alguém tenta impedir para que as crianças vão até Jesus. E Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. E se alguém não se tornar como uma criança, jamais entrareis no reino do céu. E Jesus, ele entra em Jericó. E quando ele está em Jericó, este cego ouve falar de Jesus. Certamente, desde a sua infância, ele sempre ouviu falar de Jesus.
Ele não tinha visto Jesus. Ele não tinha visto os milagres que Jesus tinha feito. Mas ele sabia. E ele tinha ouvido que Jesus faria milagres. E desde a sua infância, ele trouxe consigo algo que, se um dia ele tivesse a oportunidade, Jesus faria milagres na sua vida. Todos nós temos diante de nós um Jordão para atravessar. Jordão são desafios na nossa vida. E quando nós olhamos para os desafios das nossas vidas, muitas vezes nós queremos questionar sobre o poder de Jesus sobre as nossas vidas. Nós queremos indagar e queremos olhar para a vida e a situação em que nós estamos vivendo. Se formos olhar para a história de Bartimeu, ele não tinha nenhuma chance. Ele não tinha nenhuma oportunidade. Porque também tinha uma coisa. Bartimeu, ele era colocado na beira do caminho, ele não ia sozinho. Alguém o levava à beira do caminho. E quando ele era colocado à beira do caminho, ele estava ali para fazer o quê? Pedir esmola. Muitas pessoas hoje estão acostumadas a viver de esmola, a pedir esmola. E às vezes se contenta com o seu estado de vida e com a situação que está à sua volta. E aqueles que levavam o cego à beira do caminho, tinha por trás deste homem também alguns interesses pessoais. Porque sobreviviam também das esmolas que este cego ganhava. Tirava proveito das coisas mínimas que aquele cego ganhava. Então havia uma necessidade e um interesse. Vamos levar ele à beira do caminho de manhã e vamos buscar ele de tarde, porque alguma coisa virá através dele. Não precisamos nos esforçar. Mas um dia este cego está à beira do caminho. E quando nós olhamos o estado natural deste cego, sendo ele necessitado, ele era pobre, porque diz que ele ia para pedir esmola. E quando ele está ali, ele ouve que Jesus ia passar. E quando ele começa a ouvir a multidão, o barulho da multidão, ele então começa a gritar. Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a maneira que ele começa a gritar, ele começa a clamar, a multidão que está seguindo Jesus, ou a multidão que está acompanhando Jesus, começa a repreendê-lo. Porque ele está atrapalhando, ele está causando um transtorno na caminhada de Jesus. Mas ele, em vez de parar, ele começa a gritar cada vez mais alto, a clamar cada vez mais forte. Porque ele tinha no seu objetivo, a única oportunidade que ele tinha era aquela. A única chance que ele teria, talvez seria aquela. Jesus estava passando à sua frente. E ele não desperdiçou a sua oportunidade. Ele não perdeu o seu tempo. Ele continuou a cantar, ele continuou a clamar, ele continuou a pedir. A ponto de Jesus parar. E quando Jesus para, Jesus pergunta o que está acontecendo. E Jesus então manda chamar o cego. Meu irmão, minha irmã, nessa tua caminhada, nessa tua vida,
até chegar aqui. Eu não sei quanto tempo você já tem de caminhada. Há quanto tempo você está adorando a Deus. Se você nasceu no Evangelho. Se você não nasceu no Evangelho, mas você aceitou este Evangelho como uma porta de salvação para a tua vida. Uma porta de salvação para a tua casa. E muitas vezes nesta tua caminhada, você tem visto as coisas tão difíceis chegar na tua vida. As oportunidades se tornarem tão difíceis na tua casa. E você muitas vezes já perdeu até mesmo a esperança. Quase destruiu a tua fé. E você não vê nenhuma saída. Você talvez olha e não vê a oportunidade. Você está como a multidão que está atrás do Jordão. Você olha e vê somente o Jordão. Você vê o impedimento para você alcançar a bênção na tua vida. A oportunidade de ver o milagre chegar na tua casa. E quando você atravessar o Jordão, você agora olha e vê as muralhas de Jericó. Mas Jesus está passando esta noite. Jesus está passando no teu caminho. Os impedimentos, as barreiras, os obstáculos da nossa vida não são problemas para Jesus que está passando. Ele simplesmente está esperando que eu e você comece a clamar por Ele, para que Ele possa fazer o milagre acontecer na minha e na tua vida. Tudo que Jesus quer é que você continue clamando, que você continue pedindo e tendo a certeza de que o milagre vai chegar na tua casa. Quando Jesus escuta o Bartimeu gritando e pedindo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para e manda chamar. Nesta noite você está aqui. Quais são as dificuldades que têm chegado na tua vida? E talvez você não tenha nenhuma esperança, talvez você ache que isso não vai ter mais fim. Muitas pessoas já têm dito para você: você não vai chegar a lugar nenhum, isso não vai dar certo, isso não adianta você tentar. Porque se você continuar, você não vai conseguir alcançar o teu objetivo. Mas Jesus nesta noite, Ele está parando. E Ele quer perguntar para você. Como Ele perguntou para Bartimeu: o que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus faça na tua vida nesta noite? Uma vitória na tua empresa? A cura da tua saúde? Uma mudança de vida para você, para a tua casa? Uma porta que muitas vezes está fechada e você não acha nenhuma saída. Você tem olhado, você tem buscado, mas você não vê algo chegar diante de você. Mas você precisa que um milagre aconteça na tua vida. Jesus está perguntando para você esta noite: o que quer que eu te faça? Olha para dentro de você nesta noite. Olha para o teu estado, olha para a tua vida, olha para o teu problema, mas não olha para a tua dificuldade, mas olha para o Senhor Jesus, que está esta noite aqui diante de mim, de você, e dizendo: o que queres que eu te faça, para que o teu problema não seja mais um problema, mas que seja solução para a tua casa, para que seja resposta para a tua vida. Irmãos, para me chegar até aqui, se eu fosse olhar para as dificuldades da vida, se eu fosse olhar para os problemas da vida, eu teria desistido há muito mais tempo. Talvez eu não teria nem experimentado conhecer este Jesus. Filho mais velho de 5 irmãos, pais analfabetos. Meus pais são analfabetos. Meu pai, Deus já o levou. Minha mãe continua. E quando meu pai me colocou na escola, eu viajava 7 quilômetros todos os dias de bicicleta
para ir para a escola, para fazer o primeiro ano. Mas antes de eu ir para a escola, eu tinha que ajudar o meu pai no retiro, para depois eu ir para a escola. E naquela época, na escola, não existia merenda. Você tinha que levar de casa. E não tenho vergonha de dizer para vocês que muitas vezes eu fui para a escola, eu levava a vasilha para dizer que tinha merenda, mas não tinha nada, porque não tínhamos o que pôr dentro. Mas eu ia para a escola cantando, e eu voltava, e eu tinha certeza que um dia Jesus ia mudar a minha vida. E todas as vezes que chegava o boletim da escola, eu levava para o meu pai pegava o boletim, ele olhava, mostrava para minha mãe devolvia para ele olhava e dizia assim: você pode fazer melhor. A nota era máxima, mas ele dizia: você pode fazer melhor. Quando eu estava fazendo o 2º grau, é que eu soube que meu pai não sabia ler nem escrever. Mas essa frase sempre ficou: você pode fazer melhor. Isso eu guardei para mim. E meu pai, sendo analfabeto, trabalhando na roça, ele pôde formar os 5 filhos. 2 administradores de empresa, um economista, um artista plástico e um técnico em mecânica, que sou eu. Meu irmão mais novo está na 3ª faculdade. E largou tudo na vida quando ficou sabendo da enfermidade do meu pai. Ele disse: os meus irmãos são casados, têm família. Eles têm que cuidar da família deles. Eu sou solteiro. Largou a empresa que ele era gerente em Belo Horizonte e voltou para o Paraná para cuidar dos meus pais. Uma cidade onde não tem nenhuma indústria, André. O único serviço que tem na cidade é cortar cana. Meu irmão não teve vergonha de arrumar um facão e cortar cana. Mas ele teve o prazer e o privilégio de ficar ao lado dos meus pais. Deus levou meu pai, mas ele continua com a minha mãe. Quando terminou tudo, montaram uma fábrica na cidade. Quem foi para a fábrica trabalhar como administrador da empresa? Meu irmão. E nós continuamos caminhando. Talvez, irmãos, a tua vida, as dificuldades, as situações que nós somos impostos, às vezes sentimos desejo e vontade de desistir, de parar. Achamos que é o fim. E a situação são contrárias na nossa vida. Assim estava Bartimeu. Todos os dias levado à beira do caminho para pedir esmola. Para sobreviver das migalhas que colocavam. Porque quando alguém dá, irmão, esmola, não está dando aquilo que vai prejudicar. Está dando do que está sobrando e está dando do que não vai fazer falta. É coisas insignificantes, mas para aquele cego era tudo o que ele tinha para levar para casa. Mas ele ouve falar de Jesus. E ele conhece a história de Jesus. E chega o dia que Jesus passa. Ele disse: não vou perder a minha oportunidade. Não vou perder a minha chance. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus manda chamar. Quando Jesus manda chamar, o cego imediatamente, ele levanta. E quando ele levanta, irmãos, o que ele faz? Ele lança de si a sua capa. Quantos de nós estamos vivendo debaixo de uma capa? Capa da ingratidão, da injustiça, da falta de amor,
da falta de quebrantamento. Muitas vezes nós vivemos, irmãos, em uma situação, mas não queremos demonstrar que precisamos que Jesus transforme a nossa vida. O maior cego, irmãos, não é aquele que não vê, o maior cego é aquele que não consegue enxergar que Jesus pode mudar a sua vida, que Jesus pode transformar a sua vida, e que Jesus quer mudar a sua história. Precisamos lançar de cima de nós a capa. Quando eu me converti, aceitei Jesus. Eu ia para a igreja, e o melhor de tudo, que para mim ir para a igreja, eu tinha que passar, pastor, em frente ao bar, onde todo dia eu parava para tomar. Todo dia eu tinha que parar ali. E antes de eu me converter, eu levava a minha esposa para a igreja, e eu voltava para o bar. Quando estava perto de terminar o culto, eu ia buscar minha esposa e ia para casa. Me converti, vou para a igreja. Minha esposa toda orgulhosa, agora eu sou crente, meu marido é crente. Ela vai lá e compra uma Bíblia bem bonita para mim. Eu pego a Bíblia com ela toda feliz que eu vou para a igreja, eu vou com a Bíblia. Só que quando eu pego a rua que eu tinha que passar em frente ao bar, como é que eu vou passar? Pegava a Bíblia, enfiava por dentro da camisa e debaixo do braço. E minha esposa segurando no braço, e eu firme, para passar em frente ao bar. Certo dia, eu venho da igreja. Termino o culto, um culto abençoado. E eu vou passando em frente ao bar. A Bíblia dentro da camisa, debaixo do braço. Dá um vento. Arranca uma folha lá de dentro da Bíblia, debaixo do braço, e sai. E voa. E cai em cima do balcão. O pessoal do bar diz assim: ô irmão, segura Isaías aí, ó. Isaías 41, até hoje a Bíblia está lá. A única página arrancada, a Bíblia novinha. A partir daquele dia, eu deixei de viver debaixo da capa. E comecei a mostrar para os meus amigos que Jesus havia entrado na minha vida. E que eu não era mais cego, porque agora eu estava vendo. E que Jesus tinha o melhor para a minha vida. Que Jesus tinha mudado a minha história. E eu podia dizer para todo mundo que Jesus transforma, que Jesus faz milagre acontecer. Só você querer enxergar, só você querer ver que a situação começa a mudar nas nossas vidas. Quando Bartimeu ele chega para Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Simplesmente ele diz: que eu veja. Que eu veja. Ele não queria mais nada. Ele só queria ver. Jesus, vai. A tua fé te salvou. O que nós aprendemos com isso? Que nós precisamos acreditar em Jesus. Que nós precisamos olhar para Jesus como o autor e consumador da nossa fé. A partir do momento que nós começamos a olhar para Jesus de uma maneira que Ele vai mudar a nossa vida, que Ele vai transformar a nossa história, nós seremos abençoados. Nós seremos transformados. Bartimeu era cego, o seu estado era de necessidade, de pobreza, mas ele tinha em si uma certeza, porque no versículo 47, quando ele diz que ouvindo que era Jesus Nazaré, ele começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes você já pediu para Jesus ter misericórdia de você? Nos momentos difíceis,
nos momentos de angústia, nos momentos de necessidade. Quantas vezes você já olhou para Jesus e pediu para Ele ter misericórdia da tua vida, para que Ele mude a tua história? O dia, irmãos, em que nós lançamos de nós a capa e chegamos diante de Jesus, nos colocamos de pé na presença de Jesus, Ele começa a trabalhar na nossa vida. O que nós precisamos ter na nossa vida? A humildade de reconhecermos que somos pobres, que somos necessitados e que precisamos de um milagre na nossa vida. Quando nós vemos a história de um homem que tinha dinheiro, que tinha muito dinheiro, e ele diz: enriquecido sou e de tudo que tenho, nada vou passar necessidade, vou derribar os meus celeiros, vou construir um celeiro maior, vou colocar tudo que eu tenho produzido e vou guardar, porque agora eu vou dizer para a minha alma: alma, descanse e folga, porque eu tenho para comer para o resto da vida. Jesus olha assim e diz: louco, esta noite eu vou pedir a tua alma. E o que você tem? Às vezes, irmãos, o orgulho nos distancia dos milagres de Deus na nossa vida. Muitas vezes, nós olhamos e achamos que somos mais fortes, somos melhores, podemos. E não podemos nada, não somos nada. Porque nós viemos deste mundo e não trouxemos nada, e tudo que nós temos vai ficar aqui, e nós não vamos levar daqui. A não ser, irmãos, a fé, que vai nos dar o direito de entrar no reino do céu. Se não nos tornarmos humildes como criança, se não nos buscarmos o Senhor de uma maneira diferente, para que nós possamos estarmos alcançando a salvação da nossa alma. O estado daquele homem, a qual ele atendendo ali o seu clamor, Jesus, ele chama. E quando Jesus chama, ele chega para ele e diz para ele qual era o seu estado e qual a sua necessidade. Que eu veja. Quantas vezes eu já olhei para Jesus e disse para Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando nós estávamos no trabalho missionário, e nós estávamos ali no Peru, no lugar que há 40 anos não chovia, um deserto, um vento, a cultura diferente, a língua diferente, um povo diferente. E eu olhava e dizia para minha esposa: o que nós vamos fazer neste lugar? O que vai ser de nós neste lugar? Eu dizia: por que eu fui dizer para Deus que se Ele te curasse, se Ele te trouxesse de volta à vida, eu iria fazer a tua obra e iria aonde Ele me enviasse? Aí minha esposa disse: se arrependeu, o céu está ali, é só ele voltar para mim, você fica. Eu disse: não, é melhor continuar olhando para Jesus, isso é apenas só um momento, vamos continuar clamando. Irmãos, eu aprendi a amar aquele povo, eu aprendi a amar aquele lugar. E quando nós olhávamos, nós chegávamos na igreja, olhava para a igreja feita com palha, coberto com palha, você tirava o pó, colocava as tábuas, colocava ali as madeiras, sentava e ficava esperando os irmãos chegar à noite, para você adorar a Deus. Aqueles irmãos chegavam e ali nós adorávamos a Deus, e eu ia embora para casa, 7, 8 índios adorando a Deus.
Era como se eu estivesse numa igreja como esta, com cadeiras de almofada, com água gelada no copo, com aquele carro que me trazia na porta, e eu pegava minha esposa e vamos embora, vamos adorando o Senhor, porque é maravilhoso estarmos com o Senhor. Como nós éramos pobres, cego e miserável, hoje nós adoramos o Senhor e reclamamos tanto por tantas coisas que Deus coloca na nossa vida. Hoje, quando nós chegamos aqui, eu venho vendo, observando a existência da Sarinha. Todas as vezes que ela encontra a missionária, ela faz uma pergunta para a missionária. Todas as vezes que ela encontra a missionária, ela faz uma pergunta para a missionária. Hoje a missionária chegou ali, eu vi que ela chegou, foi lá correndo, abraçou a missionária. A missionária disse para ela: fala para tua mãe, fala para teu pai, prepara o teu material, quando que você vai para o Canadá? Eu vou te dar aula para você ir para o Canadá. Então, irmãos, há momentos na nossa vida que nós precisamos acreditar nos nossos sonhos. Há momentos que nós precisamos continuar clamando. Mesmo que as coisas sejam difíceis, mesmo que a situação seja contrária. Mas nós precisamos acreditar que Jesus é poderoso, que Jesus tem poder. E se nós clamarmos, Ele vai parar e ouvir o nosso clamor. E o milagre vai chegar na tua vida. O milagre acontece quando nós clamamos. Bartimeu, ele chega diante de Jesus e ele apresenta diante de Jesus. A sua cura foi instantânea. O milagre aconteceu imediatamente. Você está aqui hoje. E eu disse para você no começo, o que você quer que Jesus faça na tua vida? Qual é o milagre que você quer que Jesus faça na tua vida? Há momentos na nossa vida que nós queremos desistir por bem pouco. Jericó não existe mais. As barreiras, as muralhas de Jericó já caíram. Jesus já deu vitória ao povo de Israel. Basta somente atravessarmos o Jordão e clamarmos pela misericórdia de Deus na nossa vida, para que as mudanças comecem a acontecer na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa empresa, e aonde quer que nós formos, porque a promessa de Deus para nós, que aonde colocarmos a planta dos nossos pés, aonde nós formos, Ele estará na nossa vida, Ele estará à nossa volta. E a promessa de Deus é para já, é para agora. É preciso lançarmos de nós a capa e vivermos a realidade. Olharmos para Jesus com uma única certeza de que Ele vai trazer vitória na nossa vida. De que a bênção vai chegar na nossa vida. E no momento em que Jesus faz um milagre, os olhos de Bartimeu se abrem. E a Bíblia diz que ele caminha com Jesus. Ele caminha adorando o Senhor. Nesta noite, vamos voltar para a nossa casa, com os olhos da fé abertos. Porque o milagre de Jesus acontece hoje na nossa vida. O milagre de Jesus acontece agora. Há muitos momentos na nossa vida que nós precisamos mudar a nossa atitude. Precisamos mudar a nossa posição.
falarmos que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Nós falamos e ouvimos isso a vida inteira. Mas precisamos colocarmos a nossa fé em ação. Precisamos colocarmos a nossa fé, como colocou Bartimeu. Talvez a oportunidade é a única que Jesus está te dando, para você receber dele o milagre para a tua vida, o milagre para a tua casa, a bênção para a tua vida. Quando Bartimeu, ele recebe a bênção do Senhor, ele caminha com Jesus e ele adora ao Senhor, porque logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos ver Jesus nessa caminhada? Vamos seguir Jesus nessa caminhada? Com uma certeza de que a partir de hoje, o teu problema tem solução. Que a tua dificuldade hoje chegou ao fim. E Jesus está neste lugar. Porque bem-aventurado é o cego que vem a Jesus para que possa ver. Bem-aventurado é aquele que vem a Jesus com todos os problemas, mesmo que as situações sejam contrárias. Mas ele vem a Jesus e ele crê que Jesus vai mudar a sua vida. Olha a minha história, a minha vida, todos vocês conhecem. Depois de 6 horas, minha esposa morta, Jesus devolve a vida. E quando devolve a vida, devolve curada. Com todas as enfermidades, com todas as lutas, com todas as provas. Mas continuamos acreditando em Jesus. Existem barreiras na nossa vida, existem obstáculos na nossa vida. Mas nós precisamos continuar acreditando que Jesus está no controle da nossa vida. Que Jesus está no caminho da nossa caminhada. E Ele vai nos abençoar. Quando nesta caminhada nossa, quando Deus coloca no nosso coração, quando eu estava lá na Argentina, quando a gente estava dentro daquela aldeia trabalhando, e naquele dia nós decidimos, vai ser trocado o missionário vai embora. Foi o momento de eu orar ao Senhor. Era por volta de 11h30 da noite, quando eu recebi a notícia que não seria mais o missionário daquele local. Eu disse, Senhor, eu fiz quase que a oração que fez Sansão. Dá-me só mais uma vez a oportunidade para continuar fazendo a tua obra. O telefone toca. Eu termino a oração, o telefone toca. O pastor em São Paulo liga, pastor, o senhor está fazendo missão na Argentina? Eu disse sim. Quando o senhor vai voltar para o Brasil? Eu disse, amanhã. Ele disse, pai, eu disse, amanhã. Acabou o trabalho aqui. Já foi empossado hoje o pastor. E eu estou indo embora. O senhor vai para onde? Eu disse, aonde Jesus me levar. Ele disse, você tem algum sonho, algum desejo? E eu disse, ainda não. Ele falou, eu te ligo amanhã. Eu disse, tá bom. Eu volto a orar. E Deus coloca no meu coração Mococa. Nunca tinha vindo em Mococa.
Nunca tinha descido em Mococa, a não ser na rodoviária para trocar de ônibus. Quando vinha para Minas e voltava. No outro dia ele me liga. E aí, já decidiu? Eu disse, Mococa. Ele disse, você conhece alguém lá, tem parente? Eu disse, não. Mas por que Mococa? Eu disse, foi o que Deus colocou no meu coração. Ele disse, então vem para lá que nós te encontramos. Que dia? A hora que você chegar em Mococa, você me avisa. Eu vou te encontrar. Vem eu e minha esposa para Mococa. Não conheço ninguém. Não sei onde mora ninguém. Não tenho nenhum parente em Mococa. Quando eu desço na rodoviária, um casal de pastor sentado no banco da rodoviária vendo os ônibus chegar. Um pastor que eu tinha pregado na igreja dele há muitos anos, em São Sebastião do Paraíso. Ele diz, o que você está fazendo aqui? Eu disse, eu vim para cá. Deus mandou eu para cá. Ele disse, você vai ficar onde? Eu disse, não sei. Ele disse, então vamos para minha casa. Agora eu entendi. Por que a minha esposa estava fazendo janta em casa? E Deus me incomodou para vir na rodoviária para ver os ônibus chegar e sair. Para a glória de Deus, 4 anos eu estou nesta cidade. E muitos mendigos já aceitaram Jesus e mudaram de vida. Muitos drogados já largaram a droga e estão caminhando com o Senhor. E eu creio que muito mais Jesus vai fazer neste lugar. E às vezes nós não entendemos o porquê que Jesus nos coloca diante de provas. Muitas vezes na nossa caminhada, irmãos, nós encontramos barreiras. Nós encontramos dificuldades. Mas em momento nenhum da minha vida, eu desisti ou parei para recusar o que Jesus colocou na minha vida. E em meio a todas essas provas que nós temos vivido, quem sabe a situação, as dificuldades que nós temos experimentado, não é nem um pouco das vitórias que Jesus tem colocado na minha vida. Não é nem um pouco do que Jesus tem cumprido na minha vida. E não será diferente na tua vida. Continue confiando, continue buscando, continue crendo que Jesus vai fazer bênçãos na tua vida e vai dar a você a resposta de tudo que você precisa. Nesta noite, quando nós olhamos para a história de Bartimeu, nós olhamos para o que diz a palavra de Deus, quando João, ele escreve a carta às igrejas da Ásia. Em um trecho da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17 e 18. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas versículo 18, aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça as tuas vergonhas. E diz mais, que unja os teus olhos com um colírio, para que veja. Unja os teus olhos nesta noite, com o colírio da fé, para que você possa ver o que Jesus vai fazer na tua vida, o que você possa ver, as bênçãos que vão chegar na tua casa, porque esta é a promessa de Deus. E Deus tem bênção para a tua vida. Com a permissão do pastor, aí no teu lugar, você curve a tua cabeça, fecha os teus olhos. Se existe um problema difícil para a tua vida, se existe um obstáculo, uma barreira, e que tem impedido você
de ver o que Jesus vai fazer na tua vida, ou do que Jesus pode fazer para a tua vida. Ele está perguntando para você nesta noite: o que queres que eu te faça? Existe um hino na harpa cristã que diz que enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego ali clamando e pedindo para Jesus para que fizesse milagre na tua vida. Senhor, que diante da tua presença e que no amor do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nesta noite nós viemos na tua casa, apresentamos as nossas vidas em tuas mãos. Senhor, apresentamos as nossas necessidades, em que muitas vezes, Senhor, as barreiras, as dificuldades, Senhor, que têm impedido de olharmos para o Senhor, com uma certeza de que o Senhor pode transformar, de que o Senhor pode mudar a nossa vida. Pai, que esta noite seja, Senhor, uma noite de mudança, que seja, Senhor, uma noite de vitória. Coloque, Senhor, no nosso coração um desejo mais, Senhor, de olharmos para dentro de nós, como crianças humildes, e que precisam, Senhor, de um milagre. Como crianças, Senhor, que necessitam, Senhor, alcançar a promessa que o Senhor nos fez. E esta noite, Pai, aqui tem famílias, aqui existem, Senhor, pessoas que têm olhado para a sua volta e muitas vezes a sua volta, as barreiras têm impedido de que o milagre aconteça na sua vida. Muitas vezes, Senhor, ele tem olhado e tem visto que a multidão que tem cercado a sua vida tem feito que ele venha desistir, Senhor, da tua promessa. Mas que essa noite, Pai, assim como Bartimeu, que não olhou, Senhor, para o que estava à sua volta, e nem para as pessoas que o impediam de chegar até Jesus, mas que ele continuou clamando, ele continuou pedindo, e ele recebeu do Senhor, ó Pai, um milagre na sua vida. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem feito milagres na minha vida, na minha casa, e o Senhor tem feito milagre em muitos daqueles que o Senhor tem colocado no meu caminho, para dizer, ó Pai, quanto é bom e maravilhoso estarmos na tua presença. Como é bom, Senhor, buscarmos a tua face. E como é maravilhoso, ó Deus, adorar o teu nome. Que esta noite as bênçãos do Senhor venha derramar na vida dos teus filhos. Que a promessa do Senhor, para que nós possamos, assim como Bartimeu, caminhar com o Senhor pelo caminho e agradecer por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Eu te peço e por fé eu te agradeço, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe pastor Josias, a igreja, e pela confiança. E é um prazer sempre estarmos aqui. Pode contarmos, pastor, que é um prazer.